Começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E eu quero falar com vocês hoje sobre honra. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 13, ele diz o seguinte, a partir do versículo 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs, de onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Nós temos falado de uma série de mensagens sobre a prática ou as práticas da vida cristã. E uma das práticas da vida cristã, a qual nós precisamos nos atentar, é a prática da honra. A prática de se honrar, a autoridade espiritual. É interessante que falar de autoridade espiritual nos dias atuais não é fácil. Era fácil no passado, hoje não é fácil mais. Por quê? Porque muitas pessoas olham a humanidade daquele que está representando uma autoridade espiritual. Muitas pessoas olham para a sua humanidade, muitas pessoas olham para as suas falhas, muitas pessoas olham para as suas fraquezas e não para quem ela representa, que é Deus. Jesus aqui ele nos ensina sobre honra e desonra, e ele mostra que muitas vezes dentro da sua própria casa ou dentro na sua própria terra é que o profeta não tem honra. Isso me preocupa bastante nos dias atuais. Qual é o nível de honra que você tem para com o seu pastor, para com o seu líder espiritual? Qual nível de honra você tem dado a essa pessoa que é o anjo da igreja onde você congrega? Isso é um assunto difícil, volto a dizer, de se falar, porque é um assunto extremamente controverso. E controverso por quê? Porque algumas pessoas fazem uso da sua autoridade de forma errada. Muitas pessoas exercem não uma autoridade espiritual em amor, mas um autoritarismo descabido sobre a sua igreja. E por causa desses que agem de forma errada, que em vez de ser o pastor que está disposto a dar a vida pela sua ovelha, na verdade é aquele líder que tem a intenção de tirar a lã da ovelha, tirar até mesmo, como a gente costuma brincar, até o tutano da ovelha. Por causa desse mau líder, todos são colocados no mesmo patamar. Se existe algo que precisa ser restaurado nos dias atuais, é a honra. Não só para com o seu líder espiritual, não só para com o seu pastor, mas a honra entre si, a honra entre os homens, a honra entre os irmãos, a honra, por exemplo, do filho ao pai, a honra pela representatividade da autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus e que nós devemos prestar honra àquele que é digno de honra. E muitas vezes que nós temos extremamente dificuldade de fazer isso. Eu fico, às vezes, observando o comportamento cristão, principalmente o comportamento nas redes sociais. E uma das coisas que você vê muito nas redes sociais são cristãos dando honra para pessoas que eles não conhecem. Como assim, pastor? Os cristãos que não convivem com determinados pastores, determinados líderes, que não estão no dia a dia com essas pessoas, mas constantemente compartilham as suas publicações, compartilham aquilo que eles falam, as suas pregações, compartilham suas frases, mesmo não os conhecendo.
É interessante que Jesus fala que a honra, né, deveria ser dada ao profeta de casa. Uma vez eu ouvi o pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, falando sobre isso, e ele fala que é uma coisa natural do ser humano, né? Dar honra, por exemplo, ao pastor itinerante, aquele que passa na sua igreja, deixa uma mensagem, fala algo forte de Deus para você, e todo mundo fica impactado, todo mundo fica feliz, e aí depois aquele pastor vai embora, e ele não cuida de você, ele não te auxilia nos seus momentos de dores, ele não te auxilia nos seus momentos de alegria, ele não participa das suas festas, ele não participa dos seus lutos, mas quem faz isso é o seu pastor, o pastor da sua igreja. E muitas vezes a pessoa não honra o pastor da igreja como ela honra, às vezes, um pastor itinerante, como ela honra um pastor que está nas redes sociais, um pastor que, como um desses, né, que eu acompanho nas redes sociais e que eu gosto muito, sempre fala que ele não é conselheiro de ninguém, né, que ele não é coach de ninguém, e que ele é apenas alguém que publica ali as suas mensagens, mas que cada um deve ter o seu próprio pastor. Sabe, queridos, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, sobre honra. O próprio Jesus, ele foi desonrado na sua casa, o próprio Jesus foi desonrado no meio da sua parentela, porque eles olharam para ele e viram a humanidade dele. Nos nossos dias, nós vamos trabalhar a questão da honra àqueles que nos servem. Tanto o líder deve honrar as suas ovelhas, deve honrar os seus liderados, quanto os liderados devem honrar o seu líder. Porque isso faz parte do reino de Deus, faz parte, né, do caminhar com Deus, faz parte da vontade de Deus. Então eu e você temos que muitas vezes buscar essa restauração na nossa vida, a restauração da honra. Que Deus te abençoe.